Olá, você já parou para pensar ou já se perguntou quanto de dinheiro existe no mundo? E se esse valor fosse distribuído pelo número de habitantes do planeta? Quanto cada família teria de recursos disponíveis? Assista esse vídeo até o final que nós vamos demonstrar esses números e também algumas particularidades em relação a esses valores. Bora lá? Então, para responder à pergunta de quanto dinheiro existe no mundo, vamos recorrer a alguns sites que divulgam esse valor ou que têm uma estimativa desse valor a nível mundial. Em 2020, segundo o site Visual Capitalist, esse número era de 95,7 trilhões de dólares. Como aponta também o perfil Mises Capital, a base monetária global voltou a superar a marca de 100 trilhões em 2022. Então, essa seria a estimativa aí de ativos, ou seja, de recursos, tanto em moeda como depósitos bancários a nível mundial, segundo algumas informações extraídas, né, de sites e de revistas especializadas na área econômica. Vamos partir da premissa, então, que existe hoje em moeda a nível mundial 100 trilhões de dólares. Aqui não está computado os patrimônios, realmente a riqueza do mundo em si, a parte monetária mesmo. Okay? Vamos então ver como que se representa esse valor a nível monetário. É muito tranquilo para todos, né, identificar a fração 1000, né, do sistema monetário, por exemplo, $1000, R$ 1000, que seria, na verdade, a fração 1000. Para transformar para 1 milhão, seria multiplicar esse valor por 1000. Então, $1000 multiplicado por 1000 seria, então, a faixa do milhão. Para chegarmos a 1 bilhão, se multiplica 1000 a 1 milhão. Então, nós teríamos, então, essa configuração de 1 milhão vezes 1000, teríamos, então, 1 bilhão. E para termos 1 trilhão, seria o 1 bilhão multiplicado por 1000. Na verdade, representaria por esse valor total aqui. 1 trilhão, então, seria o 1 acompanhado de 12 unidades do número zero. E para obtermos os 100 trilhões, então, seria o 1 trilhão multiplicado por 100, que seria esse valor, então, que se estima existir aí de dinheiro em todo o mundo. É muito recurso. Isso em dólares, né? Pois bem, como a gente falou, esse valor seria o valor monetário, ou seja, o dinheiro de ativos, depósitos bancários, em papel moeda, enfim, seria o dinheiro em si. Nós estamos aqui falando da riqueza mundial, que é um número bem mais superior a esse, que já englobaria o patrimônio das famílias, a produção de cada empresa, enfim. Então, seriam os patrimônios, e não é o caso aqui, nós estamos olhando apenas a parte monetária. Okay? Qual o número da população mundial? Dados extraídos da ONU, de novembro de 2022, estima-se que existe no planeta 8 bilhões de habitantes. Então, nós temos essa configuração aí a nível mundial. Okay? Se nós pegarmos o valor do dinheiro de 100 trilhões de dólares e dividir pelos 8 bilhões de habitantes, teríamos então um valor de 12.500 dólares para cada pessoa do mundo. Né? Então, seria esse o valor que se encontraria para cada habitante do planeta. Então, só confirmando, nós pegamos os 100 trilhões de dólares, que seria o valor de dinheiro do mundo, e dividimos pelo número total de habitantes do planeta e chegamos, então, a esse valor de 12.500 dólares por habitante. Vamos pegar esse valor agora de 12.500 dólares e transformar em reais, para ter uma estimativa de quanto uma família média brasileira de 4 pessoas teriam de recursos se esse dinheiro fosse distribuído igualitariamente para toda a população mundial. Então, nós temos 12.500 dólares multiplicado uma média aí de, hoje nós estamos em maio de 2023, uma média aí de R$ 5 ao dólar, né? Tendo então, para uma família tradicional de 4 pessoas, um valor estimado de R$ 250.000. Ao analisar esses números, qual a conclusão que te chega no primeiro momento? Pegasse somente o dinheiro que existe no mundo, só o dinheiro de ativo financeiro, tirando aí os patrimônios, tirando aí os valores, né, patrimoniais das empresas, das indústrias, das famílias, nós teríamos aí R$ 250.000 para cada família dispor para a sua subsistência. Com certeza, esse valor extinguiria a fome no planeta, uma condição de vida melhor para todos os habitantes.
Mas é simples assim essa questão? Com certeza não. Não seria essa a forma mais sábia e também a forma mais inteligente de fazer essa distribuição. Até porque isso aqui é apenas uma curiosidade que a gente levantou para definir, né, como seria se fosse feita essa distribuição financeira. O que ocorreria se todas as famílias tivessem uma mesma condição financeira? A economia entraria em colapso. Se isso fosse uma verdade, bastaria ir ao governo, ao país, fabricar dinheiro e distribuir para a população, né? E a população não teria escassez de recursos. Então, não é assim que funciona, nem para a economia e nem funcionaria isso na prática. Okay? Na teoria até ficaria muito interessante, mas na prática seria inviável. Eu já vou demonstrar o porquê. Vamos então, de forma bem simples e objetiva, demonstrar como que isso ocorre a nível de economia e a nível também de estratégia, como se dá essa configuração de mensurar e também de distribuir e de emitir papel moeda a nível mundial, que vem da seguinte definição: a quantidade de dinheiro existente no mundo hoje pode ser a soma do PIB, ou seja, Produto Interno Bruto de todos os países do planeta. Ou seja, seria hoje de 50 trilhões de dólares, de acordo com dados do Banco Mundial. O Brasil colabora com cerca de 1,5 trilhões, né, e os Estados Unidos com aproximadamente 15 trilhões de dólares. Então, esse seria a nível de controle do Banco Mundial, seriam os dados reais em termos de economia, o valor, né, de dinheiro no mundo, que seria então atrelado ao PIB, que é o Produto Interno Bruto. Então, ou seja, a emissão de recursos, principalmente de papel moeda, se dá em função daquilo que o país produz, daquilo que o país então consegue formar de riqueza, para então distribuir de forma que e as pessoas também terem acesso ao que é produzido. Vamos entender então um pouco mais como funciona esse processo. Aqui eu tenho a situação de um país, né, que ele tem uma situação de produção mais forte, ou seja, na indústria, na pecuária, transporte, na agricultura, também na extração de minérios, outros itens, né, que ele pode formar sua riqueza, formar sua produção. Isso gera, então, o produto interno bruto. E através do PIB, então, levantado por aquele país, é que, então, está lastreada a emissão de dinheiro ou de recursos financeiros. Então, esse recurso que vai tornar, então, possível ter acesso a isso que é produzido pelo país, inclusive o país poder fazer suas exportações, suas importações e gerir aí o mercado financeiro a nível mundial. Então, isso bem resumido, né? Claro que há muitas variâncias aí, existem outros elementos que compõem o PIB, mas para ter uma ideia de como funciona isso a nível, então, de distribuição de dinheiro e também da formação da riqueza de um país, de uma população. Digamos aqui, então, um país de escala menor, né, que então já produz menos, né, já tem a sua escala produtiva inferior, ele vai ter um PIB menor e, com contrapartida, menos condições de produzir riqueza para o país e também para a população. Para entendermos melhor, vou dar um exemplo aqui de uma pequena família, como era mais início do século XIX, que se subsistia ali pela sua própria produção. Um pequeno agricultor, tinha lá, a família trabalhava na terra, extraía ali, né, o alimento, extraía para seu consumo, e o excedente, então, ele vendia e formava, então, aquela troca em dinheiro para adquirir outros produtos para a sua subsistência. Mas o valor que ele gerava não era maior do que ele produzia. Então, ou seja, ele não conseguia ter aqui um recurso maior do que a sua produção. Então, é mais ou menos isso que funciona na economia, essa configuração do PIB. Então, se você vai gerar muito mais do que você produz, isso vai gerar inflação, vai gerar um aumento do preço das mercadorias e até a escassez de produtos a nível de mercado. Por isso que essa nossa visão de simplesmente distribuir o dinheiro no mundo para as pessoas tornaria inviável a economia, porque iam faltar, então, produtos, mercadorias para serem consumidas, porque todo mundo teria acesso com mais facilidade, em larga escala para consumir, e o consumo, então, tornaria esse dinheiro aqui insignificante em função do nível de inflação que iam os preços tomar para poder, né, gerar essa condição. Então, simplesmente esse fato não seria a solução para
uma condição mais igualitária a nível mundial para todas as pessoas. O que se tem que fazer, lógico, é ter uma condição melhor aí de distribuição dessa riqueza, né? A gente sabe hoje que tem muitos com pouco e poucos com muito. Então, o desafio seria dos governos, também das autoridades, é buscar melhorar a distribuição da riqueza que ele produz, gerar, né, dentro da sua economia, incentivos para produzir cada vez mais, em contrapartida, ter um PIB cada vez mais elevado e gerar mais riqueza para o país e distribuir essa riqueza de forma mais consistente para toda a população. Aí sim funcionaria de forma mais efetiva essa condição financeira. Outra situação que pode ser levantada é que se eu conseguir distribuir mais dinheiro, ou seja, mais condições para que as famílias tenham acesso a adquirir mercadorias, produtos, esse processo também vai aumentar, porque vai aumentar a produção para atender aquela demanda. Talvez a médio e longo prazo, se a gente fosse bem estudado, talvez trouxesse essa condição. Mas o que nós temos que lembrar é que não vai existir mais dinheiro circulando no mundo se eu fizer essa distribuição. É que esse aqui é um valor já estimado e que já circula a nível mundial. O que acontece é que alguns fazem circular alguns bilhões de dólares e outras pessoas algumas dezenas de dólares. Mas já existe, então, esse dinheiro circulando. Então, não é simplesmente o fato de eu distribuir mais dinheiro que vai aumentar a circulação de dinheiro a nível mundial. E o que deve acontecer é um aumento da produtividade aqui, para que o PIB mundial também aumente e que se emita, então, mais papel moeda, mais dinheiro, para que haja, então, a absorção do que é produzido nessa nova escala. Bem, pessoal, então, a título de curiosidade, nós apresentando no nosso vídeo quanto existe de dinheiro no mundo, quanto isso representaria se fosse distribuído para as famílias do planeta, mas como também essa realidade, primeiramente, é quase impossível de acontecer e também não traria a solução imediata aí, que seria a mais distribuição aí da riqueza. Seria essa riqueza ser mais bem distribuída para que as pessoas tivessem mais acesso aos recursos que cada país e que o planeta em si disponibiliza. Que existe muitos com pouco recurso e poucos com muito recurso. Então, essa má distribuição que gera a pobreza, que gera a miséria, que gera a fome, mas não a falta de distribuição de dinheiro, que não seria, como nós vimos, a solução, né, para o caso. Se você gostou do nosso vídeo, deixe um like, né, deixe um joinha para a gente aí, participe, comente e, principalmente, inscreva-se no canal. É de graça, você vai estar participando aí do nosso trabalho, contribuindo para que assuntos como esse, assuntos relacionados a finanças, relacionados à gestão, relacionados ao dia a dia doméstico das famílias, enfim. São assuntos que a gente traz no nosso canal que podem beneficiar muitas pessoas, inclusive você se inscrevendo terá acesso a todo esse conteúdo. Então, mais uma vez, agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.